E aí, galera, espero que vocês estejam bem. É o seguinte, eu quero começar novembro daquele jeito, então vou começar vindo aqui falar sobre o porquê que eu virei satanista. E falando desse jeito, nossa, assim, fica um tanto peculiar, né, mas independente. Tudo que eu for falar aqui é baseado na minha vivência, no que eu estudei e no que eu passei. Então, assim, basicamente, se eu passar alguma informação, é porque eu estudei. E o que não for informação é basicamente o que eu passei, né? Só pra vocês terem uma ideia. Se vocês for pensar de onde que eu tiro minhas fontes, entendeu? Eu acho que eu vou começar falando do porquê eu escolhi o satanismo. Eu não diria que foi uma escolha fácil. Só que chegou num ponto que foi bem fácil, sim. Isso é contraditório, mas vai fazer sentido. Eu acho que de certa forma eu devia ter notado que o meu caminho no espiritual ia acabar me levando pro satanismo. Porque assim, eu não fui uma criança normal, entendeu? Eu era um tanto obcecada com conversar com o diabo e, embora eu não goste de falar assim, né, mas vou falar. E eu queria descobrir sobre a morte, sobre pós-morte e gostava de tudo que fosse relacionado. Eu gostava de tudo que fosse relacionado a espíritos e fantasma e comunicação com eles, então os sinais estão sempre aí, né? A gente sempre sabe quando a gente vai ir pra esses negócios. Não, essa era eu, né? Muito normal. Só que é o seguinte, a minha família, ela é toda católica. E eles são muito apegados com Deus, né? Sim, apegados é uma forma até... Não, apegados nem faz jus ao jeito que eles são tanto obcecados, entendeu? Eu não sei o que rola com alguns desses crentes, assim, não generalizando, mas enfim, se alguém se sentir ofendido, eu não posso fazer nada. Vocês ofendem a gente também, então tudo que vai volta, supera. E aí, enfim, eles são bem obcecados com essas coisas, a ponto de que é uma coisa bem chata pra caralho. Porque quando assim eu tava doente, quando eu tava passando por um bagulho bem ruim na depressão, eles vêm com esses papos de, ai, você tem que se apegar com Deus, porque isso aí é falta de Deus e não sei o que, porque você tem que rezar, porque isso aí não é de Deus. E assim, o que não é de Deus sou eu, mas depressão e tudo mais, assim, é uma coisa humana, né? Acontece. É uma coisa que às vezes a gente passa. Agora, já puxar pros argumentos de que não é de Deus é pesado, entendeu? Não façam isso, cara. Não é legal. É tóxico. Esse é o nível, entendeu? É assim que a minha família pensa. Então eu tô falando isso aí pra vocês já ter uma noção. E assim, crescer em todo esse círculo de gente obcecada e que não te passa umas fontes muito saudáveis de pensamento em relação a isso, eu tive sérios problemas pra aceitar essa religião. E eu nunca aceitei, porque nunca fez sentido na minha cabeça e eu fui... Eu tinha sérios problemas com simplesmente aceitar uma resposta vaga sem ter nenhuma base pra falar sobre isso ou concordar ou discordar, entendeu? Aquela frase típica de é porque Deus quer, não me desce, entendeu? Isso aí não é suficiente. E nunca foi.
Então, eu era questionadora. Eu estava fazendo perguntas o tempo todo. E como não me tinham respostas o suficiente, só que, bom, essa falta de respostas, juntando com o fato de uma família controladora e que gosta de oprimir a gente quando a gente tem uma personalidade que desvia um pouco da rota deles, de ser uma pessoa tediosa e que gosta de criticar os outros, me levou ao caminho que eu fiquei revoltada, né? Que a gente sempre passa por um momento da adolescência que a gente quer ir contra tudo. Nessa fase da adolescência, né? Não sei, eu falando como se eu fosse muito velha, entendeu? Mas, sim, deixa eu falar. E aí, nesse momento de revolta contra a igreja, eu não sei o que se passou na minha mente, só sei que eu pensei assim, eu preciso falar com o próprio, né? Eu vou lá perguntar pra ele mesmo, o rei do inferno. Eu não sei, eu dou tanta risada falando disso, só que é um negócio sério, tá? Eu pensei que eu queria, ao invés de eu ir estudar normalmente, né, como seria recomendado, eu fui pulando todas as etapas e eu fui logo pra invocação. Eu queria fazer os rituais e tudo mais. Ainda bem que não deu certo, né? Ainda bem que ele não tava muito satisfeito de aceitar ali um pacto envolvendo alma. Ainda bem que ele recusou, né? Enfim, como não deu certo, e nada tava dando certo em relação a isso, né? Porque eu também tava fazendo tudo errado, eu tava perdida no que eu ia fazer no caminho espiritual, como que eu ia ter contato e tudo mais. Só que eu queria ter contato, entendeu? Precisava de respostas. Então eu estava num ponto muito crítico da minha vida, totalmente perdida, não sabia mais o que tá fazendo. Até que o meu guia espiritual, a minha entidade linha de frente, se aproximou de mim. Bom, basicamente ele se apresentou, né, pra dizer que era ele que cuidava de mim e que agora ele ia estar, né, que agora ele ia estar trabalhando comigo desse jeito, nossa, entregando a carteira de trabalho. Mas enfim, não foi tão assim, então tô só resumindo. Não foi tão simples. Porque no começo, nossa, eu estava fugindo mais do que o próprio diabo fugindo da cruz. Porque não é um bagulho simples, entendeu? Depois de tanto tempo querendo contato e o contato vindo do nada, eu não tinha. Eu não tinha coragem. Não, isso resume melhor. Falar que eu não tinha coragem. É um bagulho assustador, mano. Não é simples, não. É mais fácil hoje em dia, né? Mas às vezes não. Enfim, como eu dizia, de falar sério aqui agora. Que a minha entidade veio ter contato comigo, né? Conversou comigo. Falou que ele que tomava conta de mim. E que agora ele tava ali pra me mostrar o caminho pra mim ter uma vida melhor, né? Pra me consertar ali as cagadas que eu tinha feito. Pra mim me firmar, entendeu? E aí eu comecei o meu desenvolvimento. Fui estudar, porque é sempre isso, né? Estudar livros e livros. Eu não sei se eu devia falar aqui sobre essa coisa de não ir a um terreiro, nem de Umbanda, nem de Quimbanda, mas eu acho que eu vou deixar isso pra outra parte, entendeu? Porque essa é uma história mais complicada. Porque tem muitos motivos do porquê eu não poderia ter ido pra um e do porquê, no meu caso, no da minha espiritualidade, não ia dar certo, entendeu? Porque, só pra dar um resumo, minhas entidades, eu não trabalho só com as entidades de esquerda e nem só de direita. Se bem que eu tenho pouquíssimo contato com os de direita, porque os meus são mais entidades de linha de energia mais densa e tudo mais.
Então, sabe, como eu não trabalho só com entidade de uma religião ou algum panteão, não ia ser muito. Não ia funcionar pra mim, entendeu? Porque a minha espiritualidade nunca foi fechada assim. Pra mim, nunca foi o correto ficar só em uma religião, porque pra mim o espiritual em geral funciona falando só assim, o meu trabalho com a espiritualidade, justamente porque eu acredito em todas as religiões e eu sou tranquila, por assim dizer, com todas elas. Não concordo com algumas, mas eu respeito e aceito dentro do possível, né? Sim, sim. Dá pra entender já, né? O porquê, né? E aí, eu acho engraçado também falar que eu não comecei indo direto pro satanismo, porque, não sei, não, infelizmente essa ideia não tinha me vindo em mente quando eu tava lá, sabe, me desenvolvendo. Não tinha parado pra pensar assim, vou lá abrir um livro e estudar sobre os demônios e tudo mais. Não pensei nisso, não sei como. Bloquear, acho que esse pensamento da minha mente. Mas só fui pensar em ir estudar mesmo isso quando foi necessário, né? Que no caso foi quando eu tive o meu contato com o Lúcifer, e aí ele apresentou para mim o satanismo e falou que se eu quisesse, essa religião bom, nas palavras dele, traria um caminho de mais liberdade. Então foi por isso que eu fui estudar isso aí. Eu nem acho que a essa altura, depois do que eu falei, eu preciso deixar claro que eu não tenho contato com a minha família, né? Porque já fica bem claro o porquê que não ia rolar isso. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, só que eu acho que é respeitoso se você não tentar induzir as pessoas, né? Se isso é melhor. Não tentar induzir a sua religião a outras pessoas. E assim, eu não começo a pregar a palavra de Satanás para as pessoas da minha família. Então, eu não acho que seja legal da parte deles se toda vez que eles forem me ver, eles vêm querendo me fazer rezar e ler a Bíblia e tudo mais. Porque assim, eles sabem que eu mexo com tarô e faço magia com vela. Entendeu? E só aí, sendo quem são, né? Eles já têm a certeza de que eu tô invocando o capeta. Então, bom, sim, acho que tá ficando muito agradável falar todos esses nomes assim. Vamos mudar isso. Peço perdão aí, gente. Não se ofendam. Então, aí, né? No seguinte, eles já têm a certeza. Sem eu precisar falar que eu estou nessa religião. E por mim tá de boa, entendeu? Se contanto que eles fiquem com essa certeza deles, lá na casa deles, longe de mim, tá suave, entendeu? Porque eu não vou ficar pregando pra ninguém. Devido a tudo que rolou, eu não quero ter contato com eles. Eu tenho o mínimo de contato que eu tenho. Não considero minha família, entendeu? Porque não é justo a gente considerar esse tipo de pessoa que primeiramente não cria a gente e não mantém a gente num ambiente saudável. E aí depois quando a gente cresce ainda fica julgando a gente pelo que a gente faz. Então, não acho justo a nós mesmos considerar esse tipo de pessoa família ou parente. Então eu não considero, entendeu? Até porque eu nunca fui considerado da família, entendeu? Dá pra falar que eu sou basicamente o bode encapetado com um pentagrama na cabeça, entendeu? E eu nem preciso falar que eu sou, entendeu? Como eu falei, né? Eu não fui estudar sobre o satanismo e nem ler sobre essa religião. Embora eu tenha estudado muitas religiões, entendeu? Que eu gosto de saber sobre todas elas. Eu não sigo nada que me limite
Então, até porque assim, resumindo, eu mexo com magia do caos, né? E o princípio da magia do caos é que você faz o que funciona pra você, né? Então eu faço a mesma coisa com o meu espiritual. Eu faço o que funciona pra mim. Não sigo regra e nem nada, entendeu? Que o importante é que dá certo. Se der certo, tá ok. Então, eu nunca quis me considerar de nenhuma religião, porque eu achava que a que eu fosse escolher ia me limitar. E como eu já estava aí há um bom tempo trabalhando com o espiritual, aprendendo, entendeu? Ouvindo eles, mudando as coisas na minha vida e tudo mais, eu achava que, assim, não ia dar certo. Eu tava visando fazer o que fosse funcionar, não só pra mim, mas pra eles também, porque é um trabalho em equipe, né? Não é só assim, como eu posso falar de uma maneira que não sou louca. Cada entidade é de um panteão, uma religião diferente, porque é a energia que ela vibra ali, né, no local de trabalho e tudo mais. Pra resumir, né, porque tem muitos motivos do porquê dali, de uma religião. Mas enfim. E então eu tinha que saber trabalhar com a que funcionasse melhor para a energia da entidade, do guia ali, do guardião que tá trabalhando comigo, né? Por exemplo, o meu é da linha de esquerda, da Kimbanda. O negócio que funciona melhor é ali uma saudação a Lúcifer, né? Uns pontos que evocam a energia matriz, né? Disso aí. Não de Lúcifer, mas então da energia de esquerda, né? Da energia ali. E aí, você acha que vai funcionar se eu for cantar um negocinho de flor ali, um doce, sendo que a energia deles é de transformação? É, então não rola, né? Então, será? Nem eu sei se eu consegui explicar o que eu tava tentando explicar, entendeu? Mas enfim, se tu entendeu, tu entendeu. E mesmo eu tendo aí passado pelo baque de trabalhar com, primeiramente com um guia de esquerda, meu trabalho, meu trabalho, fica muito estranho falar isso. Parece que eu tô falando de alguma coisa de carteira assinada, é. Enfim, só que o contato com ele sempre foi, eu acho que não pega bem falar assim, sempre foi suave, assim, porque se eu falar que é um negócio pesado, os outros já vão pensar, está demonizando. Mas aí se eu falar que é suave, já vai pensar, nossa, mas também tá suavizando, então decide aí, ficaremos sem uma palavra, entendeu? Só que o meu desenvolvimento tá vindo pra frente, entendeu? Tranquilo e tudo mais. E até então eu fiquei nisso, me considerar espiritual sem me considerar de nenhuma religião. Só que aí chegou o momento onde eu fui desenvolver o meu dom de canalização. E aí eu não fazia ideia de como fazer isso. Nem tava me. Nem fazia sentido na minha mente que eu conseguisse fazer uma coisa dessas. Só que eu achei basicamente nada de informação útil sobre isso quando eu fui procurar. Primeiramente, já é difícil você achar uma coisa confiável. Agora, você achar é outra história. Então, eu não achei. Só que assim, nada melhor do que você ir pedir informação e orientação direto com seus guias, né? Então eu sentei para meditar e fui perguntar para eles se alguém do outro lado podia me ajudar com o negócio de canalização. E assim, eu fui, sabe, né? Na inocência, por assim dizer, fui bem tranquila, meditei, perguntei, entendeu? Se algum deles
podia ir oferecer as informações. E aí quem respondeu foi Lúcifer. E, sim, levou 3 dias pra mim aceitar que era ele. Porque não é uma coisa bem simples. Eu não estava acostumada a ter contato com esse tipo de energia. E aí vendo logo ele, né, bem calmo, no meu cérebro ficou um pouco difícil de absorver essa informação depois de ter crescido numa família falando tanta coisa ruim dele, né? Não foi fácil de aceitar. Só que eu não sei até que nível fica saudável, por assim dizer, eu detalhar aqui como que foi isso, entendeu? Esse contato. Talvez fosse um baque muito forte para esse primeiro conteúdo aqui. Então acho que eu vou deixar para falar um pouco mais do contato com ele mais para frente, entendeu? Só que da minha parte eu acho que o contato com ele é bem tranquilo, entendeu? Porque ele é muito gente boa, por assim dizer. E dá gosto de conversar com ele, porque ele fala muito bem, nossa, é poético. Eu acho que, certeza que em algum momento, certeza que ele gosta, né, da poesia do Edgar Allan Poe, porque pensa num vocabulário chique, nossa, quando ele passa canalização, dá gosto de se ler o bagulho, entendeu? É muito, é muito bonita. E ensinando, melhor ainda, porque ele tem noção do que ele tá ensinando, entendeu? Sim, é óbvio, né? Olha de quem a gente tá falando, mas eu quero dizer que ele tem plena noção de que a gente é um ser humano que em algum momento, que eu vou dizer aqui? Que em algum momento, primeiro, principalmente no começo, né? Que a gente vai estranhar o contato com ele e vai ficar assustado, né? Não vai ter nenhuma noção do que tá rolando, de como tá rolando, entendeu? Só que ele é bem compreensível com isso. Então ele teve toda a paciência, uma paciência divina, assim, por dizer, viu? Porque eu dei trabalho no começo. Só que ele teve a paciência de explicar que tava tranquilo ter contato com ele, que não ia dar nada errado, entendeu? Que ele não vem me oferecer nenhum pacto de alma, nenhum ali ritual esquisito, nenhum. Não é pra fazer parte de nenhum culto, por assim dizer. Então, ele teve ali essa calma, deixou eu processar o contato e daí veio dar certeza que era ele, pediu para mim abrir o tarô para confirmar, até porque assim, vamos lembrar que a gente tá falando de contato com quem tá do outro lado, né? Então a gente tem que ter certeza de que a gente tá falando com uma fonte confiável. Não é porque tem gente ali do outro lado que tu tem que sair na confiança, entendeu? Vai atrás, abre o tarô, procura, tenha certeza do que está fazendo. Porque hoje em dia a gente tem que avisar, né? Porque com esse negócio de TikTok, todo mundo quer fazer os negócios, mas lê que é bom nada, né? Sim. A gente tem que ser consciente, caralho. Será que vocês estão com o senso de preservar a vida de vocês em dia? Porque eu duvido muito, viu? Mas aqui retornando. Com esse contato com ele, né? Levou ainda muito. Não, até acho que eu tenho que falar. Acho que é justo falar assim. Eu falei que deu trabalho, mas nem especifiquei o que eu fiz. Levou um tempão, umas 3 ou 4 semanas, pra mim aceitar trabalhar com ele. Porque como eu não fazia ideia do que eu ia mexer, do que eu tinha que estudar, e nem muito menos de como trabalhar com esse tipo de energia, eu falei assim, não, eu não vou não, não quero. E eu acho que uma parte de mim já sabia que ia ter que fazer isso um dia, porque eu vivia falando que eu não ia trabalhar com esse tipo de energia. Nada de demônios, nada de Lúcifer, nem ninguém, entendeu? Que essa parte eu acho que eu não tava pronta, entendeu? Não era rejeitando eles, não.
Mas meio que sim, né? Só que eu achei que não ia dar conta, não. E aí, quando ele falou que se eu quisesse aprender, ele me ensinava sobre a canalização, eu falei assim, então, acho que não vai rolar não, entendeu? Tô revendo aqui e acho que a agenda tá cheia. E aí, bem paciente, ele ainda tava tentando explicar que ele não ia me machucar nem nada. Só que eu já também tava assim, fala de longe, aqui de perto, assim, é meio esquisito. Eu continuei negando trabalhar com ele por um bom tempo, entendeu? Só que enquanto eu dizia que não ia trabalhar com ele, né? Eu ainda estava procurando entender ele e a energia dele e tudo mais. O que foi uma coisa bem contraditória, porque ao mesmo tempo que eu falava assim, eu não tenho certeza, mas provavelmente é um não, mas também quero entender. Então, fui conversando, mexendo com o tarô ali, procurando respostas e tudo mais. Até que eu fiquei mais tranquila com a situação, fiquei mais tranquila com a situação. Até porque, como eu disse, é muito satisfatório conversar com ele, porque é uma conversa bem interessante de se ter. Então eu falei, tá bom, então. Eu quero aprender canalização, né? Até que porque eu preciso aprender, era o que eu tinha que aprender no momento, entendeu? Não dava pra fugir, né? Depois que você aceita esse caminho, né? O melhor é seguir em frente. E eu nunca quis voltar atrás, entendeu? Sempre tive isso em mente. Eu aceitei o espiritual por vontade própria e porque eu sabia que ia ser um bom caminho pra mim. Então, falei que quando fosse aceitar, eu não ia voltar atrás mais depois. Então, eu não voltei, né? Nem dá vontade também. Eu não acho que foi fácil entender como que era pra mim canalizar. No começo, foi bem difícil adquirir toda a paciência pra meditar por horas, entendeu? Eu sou às vezes sou muito agitada, entendeu? Então não tava rolando meditação no começo. E quando você medita para você canalizar e tu sente a energia de quem tá falando com você, no começo é difícil ali pra você se acostumar. Só que correu tudo bem, entendeu? Então, assim, só pulando essa parte, né? Chegamos no momento em que a gente tá falando sobre satanismo, né? Porque eu comecei a falar isso, mas é tanta coisa pra falar que eu nem notei que eu fui para outros pontos. Mas enfim, depois de tanto tempo mexendo com o espiritual e tudo mais, chegou um momento que já não tava fazendo muito sentido ali a forma que eu tava fazendo. Tava nem confuso, tava tedioso mesmo, bem tedioso. Né? Embora eu mexa mais com a magia do caos, chegou um momento que eu acabei indo demais pro lado de regra e dogma e fazer de um jeito correto. Então, às vezes a gente faz isso, né? Fala que não vai fazer o bagulho, mas faz. E eu cismei ali em fazer de um determinado jeito que não era pra fazer porque não funciona pra mim. Então não tava mais dando certo. E aí eu fui atrás de entender o que era isso, né? De como eu resolvia isso e como dava uma renovada ali na forma de praticar a minha espiritualidade e a minha magia. E aí que Lúcifer veio falar que talvez eu devesse estudar o satanismo e aprender sobre o satanismo, porque poderia ser um caminho de mais liberdade para mim. E falando isso, eu acho bom falar exatamente do jeito que ele falou, entendeu? Porque ele falou assim: "Eu não tô eu não tô pedindo para você se tornar satanista
e começar a fazer ritual ou coisa do tipo. A escolha é sua, só que eu acho que pode ser um caminho melhor para você, com mais liberdade de pensamento e, bom, mais liberdade em todos os sentidos. Bom, embora eu já tivesse a certeza de que eu ia aceitar, porque era o que mais estava fazendo, que fez muito sentido, né? Depois de tudo que ele falou, ele fez muito sentido. Eu sabia que eu ia ir pra isso. Só que uma coisa da espiritualidade que você pode notar é que você sempre tem uma escolha, entendeu? Nunca é uma coisa de tipo, você vai fazer tal coisa. Sim, se bem que tem uns momentos aí que a gente pode discordar, né? Mas não é sobre isso agora. Enfim, então eu tinha uma escolha. E eu aceitava se eu quisesse. Então, eu pedi orientação. E como sempre, né, a orientação dele é estudar. Ler e mais livros. Então eu fui ler. Eu fui ler a história da bruxaria. E só depois que eu fui ler a Bíblia Satânica. Porque o seguinte dessa ordem aí é que não são necessários motivos para culpar Lúcifer por incentivar maldades ou coisas do tipo, porque em todas as vezes que acontecer algo que as pessoas tenham medo, elas vão se voltar para falar que tem magia negra e energias ruins e demoníacas, e a histeria e o medo controlam as pessoas muito melhor do que qualquer outra coisa. E lendo a história da bruxaria, foi justamente isso aí que eu achei. Milhões de pessoas sendo condenadas à fogueira e à forca por crimes dos quais elas não tinham feito e que eram assim umas coisas muito aleatórias, gente, né? Eu não sabia se eu ria ou se eu ficava muito revoltada com o que eu tava lendo e no fim foi os dois, porque são pessoas adultas agindo como crianças assustadas, brincando com a vida das pessoas, dizendo sempre a mesma coisa. O diabo fez isso, mas será mesmo que ele precisou fazer alguma coisa ou incentivar a fazer alguma coisa quando vocês fazem cagada sozinho? Não precisou. Se você estudar, você sabe que a maioria das bruxas que foram pra forca ou pra fogueira não eram bruxas de verdade, porque naquela época as bruxas já sabiam fazer as magias delas para não serem pegas, para passarem despercebidas e tudo mais. Então elas se escondiam, então tinha, óbvio que tinha. Só que muito pouco era condenado à mesma fogueira, porque o povo não tinha, né, um meio de saber quem que era de verdade. Até porque eles não estavam procurando uma bruxa de verdade, eles estavam procurando um bode expiatório para pôr um fim ao medo deles de serem amaldiçoados, por assim dizer. E depois disso aí, que eu fui ler a Bíblia Satânica e entender o que era de verdade o satanismo. E, sinceramente, pensa num bagulho mais suave. O oposto de qualquer outra. O oposto aí de certos livros, né? Que tentam controlar a gente com medo e submissão, né? Tô aqui pensando como é que eu falo isso. Só que ler a Bíblia Satânica foi a coisa mais tranquila que eu já fiz. Basicamente tudo que eu já sabia sobre a forma de pensar, a forma de agir, a forma de levar a vida era basicamente o que estava escrito ali. E as pessoas cometem muito facilmente o erro de pensar que tudo relacionado a satanismo, luciferianismo e qualquer energia dessas forças estão relacionadas a coisa de maldade e tudo mais, sendo que um dos principais princípios do satanismo é proteger os indefesos, que basicamente são as crianças e os animais. Então, você pode ter ideia que se uma religião
já tem desse princípio como uma regra, né, uma lei, você não pode esperar que ela esteja falando de rituais, de oferendas, de humanos e canibalismo e tudo mais. Isso a gente deixa, né, pra quem achar que faz sentido, né? Que eu espero que não faça, né, gente? Resumindo, é óbvio que falando de uma coisa que tá envolvendo o ser humano, né? É óbvio que vai ter dois lados de uma moeda. E que se tem um lado que é tranquilo, tem um lado que não é tão tranquilo, né? Pra você ter uma ideia. E basta a gente escolher as coisas, né? Então, não tem nada a ver com quem. Eu também não tenho nada a ver com o que as pessoas estão fazendo, então não estou aqui para falar a forma como as pessoas querem seguir a religião delas. Tô aqui pra falar da minha, né? E da forma como eu tô fazendo as coisas. Então, como eu dizia, foi uma coisa instantânea, entendeu? A conexão com as ideias. E eu acho que foi a leitura mais satisfatória de fazer, porque eu dei muita risada, uma porque eu tava muito feliz, entendeu? Porque eu pensei assim, é que ok, o que eu penso faz sentido, não foi tirado do nada. É exatamente a forma como eu tenho agido e tenho pensado, então é uma confirmação de que era um pensamento bom e vindo de uma família religiosa cujo pensamento não é exatamente incentivado, né? Porque não é exatamente bom você ser uma pessoa questionadora numa família religiosa da igreja, né? Porque aparentemente eles não gostam muito quando a gente é assim, né? Por que será? Mas enfim, como esse tipo de coisa nunca foi bem visto por eles, né? Ali no satanismo, isso era incentivado, entendeu? Uma das questões nisso é você questionar justamente, né? Sim. Resumindo basicamente, o satanismo é isso, né? Pense por conta própria e se garante, né, filho? Tenha a confiança, porque nada acima de você. Não é nenhuma adoração ao diabo, é apenas você ter noção de que você é uma vida valiosa, uma pessoa valiosa e você tem que agir de acordo com isso, entendeu? Que é aquela coisa. Se tu quer respeito, respeita-se primeiro. Então, basicamente foi aí que teve a maior virada de chave, porque o princípio de eu ter ido para a espiritualidade foi principalmente para entender a mim mesma e me conhecer e tudo mais, entendeu? O princípio disso é você se conhecer. Eu acho que a gente pode resumir o espiritual a esse tipo de coisa, você ter liberdade de se entender para você viver a vida de uma forma melhor. É tudo sobre conhecimento. E provavelmente é por isso que tantas formas de religião são tão demonizadas, né? Porque não tem uma coisa que as pessoas tenham mais medo do que conhecer a si mesmas e admitir que nem todo mundo e a maioria da gente não é flor que se cheira, né? Porque é bem assustador você ter que olhar para os seus defeitos e os seus erros e admitir que tá errado e estar disposto a mudar eles. E eu compreendo isso aí, entendeu? Porque também tem momento que eu também não quero, assim, exatamente superar esses obstáculos que eu mesma coloco no caminho, entendeu? Porque é isso. Na espiritualidade a gente acaba percebendo, né, que ninguém atrapalha mais a gente do que a gente mesmo. É sempre querer fugir e falar assim, não. Mas infelizmente não dá, né? Eu aceitei isso, agora tem que ir. E embora nos momentos que eu falo que eu vou desistir e fugir, eu não estou sendo honesta, é uma coisa do momento, né? Porque a gente surta no primeiro momento quando a gente vê essas coisas. Mas não tem o que fazer, né? É assim que é. E eu também
não vim aqui pra falar disso agora. Pra mim fez todo sentido aceitar o satanismo, porque ali eu não precisava seguir nenhuma regra, entendeu? E eu não concordo com tudo que tá lá, porque é isso, né? A gente não vai concordar com tudo mesmo sobre essas coisas. Mas como o meu princípio é justamente seguir o que me faz bem, né? O que me dá liberdade de expressão e dedicação em relação ao espiritual, foi muito mais fácil para mim aceitar o lado da mão esquerda do que negar e fingir que em algum momento eu não ia para esse lado. E é uma coisa transformadora, porque você adquire, por assim dizer, uma rebeldia saudável. Porque com rebeldia, a gente fala de uma pessoa que não aceita que ideias que não fazem sentido sejam impostas na gente à força. A gente não aceita se calar ou se apagar só porque outra pessoa não se sente confortável com a gente sendo a gente mesmo, né? Não. E sendo uma pessoa alternativa e punk, não tem coisa melhor do que ir contra tudo, né, que as pessoas estão querendo que a gente seja. Porque no fim das contas a minha vida sempre foi isso aí. Resumindo já, né, por causa de eu ter vindo de uma família que não funciona bem das ideias, né? Que nem eu sei como é que eu não colei ninguém naquela casa, mas enfim. E como eu sou a única alternativa punk que foi logo pro lado do ocultismo na minha família, ali nada nunca fez sentido. Só que na espiritualidade eu sou aceita como eu sou, entendeu? Se não tem uma coisa que o espiritual te incentive mais do que ser você mesma e se aceitar como você é, entendeu? Gay, rebelde, punk, gótico, ou mesmo que você curta as coisas de Deus e da Bíblia, entendeu? Eu acho que eles, nesses quesitos, eles são bem sossegados, por assim dizer. Porque eles estão livres desses apegos ao ego. Então eles não estão preocupados com a sua orientação sexual ou a sua forma de se expressar. Contanto que você se expresse com liberdade e aceitação, eles estão incentivando, entendeu? E foi justamente por isso que deu certinho pra mim. E se eu sou feliz, é isso que importa, né? Que eu sou mais paz e amor do que hippie, entendeu? E eu nem sou hippie. Às vezes eu também abraço a violência, né? Porque às vezes o mundo testa a paciência da gente. E eu não tenho. Mas enfim, era só isso mesmo. Eu acho que já falei bastante. E provavelmente vou continuar trazendo mais desse tipo de coisa. Porque é tudo sobre. O que eu mais tenho pra falar é essas coisas das minhas opiniões malucas e a minha vivência bem cabulosa em relação ao espiritual e sobrenatural. Então é isso que eu vou trazer aqui. E se tu curtir, você pode ficar e acompanhar aí essa jornada. E vamos ver onde é que vai dar isso aí, né? O que importa é o que eu vou falar e a mensagem que eu tô passando pelo que eu tô falando, né? Então, por enquanto, não vai ter nada trabalhado no visual, nem nada. É pra ser simples e tranquilo mesmo. E, sim, seja o que tiver que ser, né?